para vocês, que é uma disciplina muito simples, simples de entender, mas possui uma complexidade aí nas atividades, né? Principalmente da área da saúde, que são gigantescas. E vocês vão perceber isso durante o decorrer da aula. Aqui o cronograma que eu fiz, com certeza vocês já devem ter. Se não tiverem, não tem problema, eu vou disponibilizar para vocês, não se aperreiem. Como eu já falei, são um total de 6 aulas, né, sendo que as 2 últimas é uma prova e uma recuperação. Então, tá aqui as datas, aqui onde eu estou passando o mouse. Dia 5 nós vamos ter a aula de hoje. O pessoal está querendo entrar. Aí, dia 6, que no caso é amanhã, né, a nossa segunda aula. Dia 7, a terceira, e dia 8, na quinta-feira, é o nosso quarto e último encontro. Então, de hoje até quinta-feira, vocês vão ter a satisfação de estar aqui olhando para mim, eu olhando aí para os quadrinhos, né, que aparece a foto de vocês, e eu espero, sinceramente, que vocês estejam aí por trás deles, observando tudo que eu estou falando com muita atenção. Então, na semana seguinte, tem bastante tempo para vocês estudarem. Na segunda-feira, vocês vão fazer a prova. E aí, a gente pode ver como é que a gente vai fazer a atividade avaliativa, certo? Se vocês preferem no dia da prova, se preferem antes, enfim. A gente pode combinar isso com mais calma posteriormente. E vocês vão pensando, e aí, em breve, vocês me falam como é que vocês querem. A prova, como eu já disse, 8 questões, né, sendo que a 9ª questão e última é uma objetiva, vale 2 pontos, e as outras 8 questões, cada uma vale 1 ponto, totalizando aí 10 pontos para vocês. Então, esse é o nosso cronograma. Espero que não tenha alteração nele, acredito que não vai ter, porque geralmente quando precisa de alguma alteração, pessoal, é quando eu estou de plantão. Então, quando eu estou trabalhando, não tem como eu estar dando aula, né, infelizmente. E aí eu peço para dar uma mexida na data. Mas nesses próximos dias aí eu vou estar livre dos plantões. Então, não há, teoricamente, nenhum problema, alguma outra programação que impeça a gente não cumprir esse cronograma aí, até para vocês poderem ir se organizando também. O que é que eu peço? Que não deixem para estudar tudo no caso, vocês vão fazer a prova na segunda-feira, né? Então, não deixe para estudar tudo na segunda-feira de manhã, não, no dia da prova. Estudem pelo menos um dia antes, né? Para não esquecer tudo, porque aluno é assim, né? Mas estudem, vejam os slides aí, que vocês não vão ter problema, não. Geralmente não tem nada nas provas, não tem nada que eu não tenha dado aqui, que eu não tenha falado aqui. Então, tudo que tiver na prova, com certeza, eu vou ter falado aqui, tá certo? Eu peguei isso aqui do ementário de vocês. Ó, isso aqui está disponível no site lá, a carga horária, né, a quantidade de aulas e os objetivos da disciplina, no caso, a disciplina de biossegurança. Eu não vou ler todos, porque vocês podem fazer isso com mais calma, mas principalmente esse primeiro aqui. Ó. Oi, quem está falando? Alguém falou comigo, gente? Senhora, deixa eu perguntar uma coisa. Você está escutando ela bem ou só eu estou falhando aqui? Você está escutando a professora bem, pessoal? João, gente, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. João Lucas já falou comigo, foi, João Lucas? Foi, cara. É porque eu acho que ou é minha internet ou alguém mais está ouvindo falhando, que eu não estou entendendo quase que nada. O meu tá falhando aqui também. Deixa eu falar de novo para ver se vocês conseguem ouvir a minha voz sem cortes. Estão ouvindo? Tudo bem, gente? Voltou? Não estava falhando, não. Voltou? Agora estou. Ai, que bom. Também. Eu acredito que é as coisas da internet. A gente paga um plano, às vezes caro, né? Mas as coisas não funcionam do jeito que deveria, aí deixa a desejar. Mas, enfim, qualquer coisa, se não estiverem ouvindo, vão falando aqui que eu volto e repito para vocês, tá? Perpetuem essas informações no grupo, entre vocês também, para que outras pessoas que não tiveram ou não entenderam alguma coisa que eu venho falar aqui, não fiquem com essas dúvidas, tá? Em relação às provas, em relação aos dias de aula. Então, assim, comentem, conversem entre vocês, que é para vocês não perderem
esses encontros, certo? Então, aqui o primeiro objetivo da disciplina, eu vou ler o primeiro, identificar agentes infecciosos associando a transmissão de doenças ao modo de vida da população. Gente, o que é que se fala hoje em dia? Covid. Tudo é Covid, né? Nunca na minha vida, como profissional de saúde, como pessoa, eu imaginei que nós estaríamos vivendo esse cenário de pandemia. Até então, eu achava que isso só era possível nos filmes aí, nos filmes de terror, né? Porque é um verdadeiro assombro. A doença tem devastado famílias, e aí é uma preocupação ainda constante, né? Então, o que é que a gente tem que fazer para diminuir o fluxo, aí a transmissão do vírus, segundo as recomendações da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, o uso de máscaras, principalmente, usos de álcool. Tem uma pessoa pedindo para aceitar. Pronto, então, o que é que a gente tem visto aí, né, segundo a OMS? São recomendações de biossegurança, né? Todas elas contribuem aí para a gente tentar frear o vírus, né? Então, falou em biossegurança, vocês também podem associar aí esses agentes infecciosos que culminam aí no processo de saúde e doença da população. Então, com mais calma, vejam isso aqui, quando vocês estiverem estudando para a prova, porque é importante para vocês. Ao final da disciplina, no caso, na quarta-feira, apesar de ser grande aí alguns objetivos, mas eu tentei enxugar ao máximo todos eles e colocar nos slides. Então, provavelmente, nós vamos conseguir falar praticamente aí sobre todos esses objetivos. Não tão a fundo, porque se eu fosse fazer isso, a gente ia precisar ir no mínimo 6 meses, né? Mas a gente não tem tempo para isso, a gente tem uma semana. O conteúdo programado é para uma semana. Porém, eu tentei enxugar e colocar tudo isso nos slides de vocês para que a gente atinja esses objetivos aí. Qualquer coisa, fiquem à vontade para questionar, tá? Professora? Oi? Eu costumo interagir bastante, mas se eu não interagir hoje é porque eu estou com dor de cabeça, eu não estou raciocinando muito bem, mas qualquer dúvida que eu tiver eu pergunto. Viu? Certo, fique à vontade, Jackson Bruno, né? Olha, todos vocês, gente, fiquem à vontade para perguntar. Se não quiserem perguntar aqui, podem falar comigo no meu WhatsApp e assim que possível eu respondo a vocês, certo? Então, conceituando... Boa noite, professora. Boa noite. Eu vou conversar com vocês aqui, conceituar o que seria biossegurança. Quando falar em biossegurança, o que é que vocês vão lembrar? O que é que vocês vão associar quando alguém perguntar sobre essa disciplina na vida de vocês? Né? Porque tem algumas disciplinas, às vezes, que não deveria, mas passa... alguns conceitos passam por despercebidos aí ao longo da trajetória acadêmica da gente. Mas eu duvido que esse aqui passe, porque está presente em todo canto e é muito simples de ser assimilado, tá? Então, conceituando, é um conjunto de procedimentos, aqui onde eu estou passando o mouse, me acompanhem, ações, técnicas, metodologias, equipamentos e dispositivos capazes de eliminar ou minimizar riscos inerentes às atividades dos profissionais, que podem ou vêm a comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos. Em uma outra área, nós vamos falar sobre os tipos de riscos que vocês devem saber aí que eles existem, quando eu falo riscos físicos no ambiente de trabalho, os riscos químicos, riscos biológicos, que são os que nós estamos aí mais à frente, né? Quem nunca ouviu falar que alguém se machucou aí com um pérfuro cortante, com agulhas, enfim, né, a rotina do serviço, a agilidade, às vezes, faz com que a gente venha se machucar. Mas, também, nós vamos falar aqui sobre o uso dos EPIs, né, com certeza alguns muito comuns para vocês já, e aí vocês já vão poder fazerem essa assimilação desses objetos aí, ligado principalmente à disciplina que nós estamos falando. Então, onde é que a biossegurança ela está presente, gente? Em todo canto.
em hospitais, em laboratório, nas universidades, na atenção básica de saúde, na UBS, no hemocentro, em indústrias. Aí nessa parte aqui da indústria, nós não vamos nos apegar, né, porque isso aqui é uma outra área, um outro campo do conhecimento. A gente vai falar sobre o que está ligado à formação técnica do curso técnico de enfermagem para vocês. Então, nós vamos falar sobre a biossegurança nos hospitais, biossegurança no laboratório, na atenção básica, que é quando vocês forem aí para o campo de estágio de vocês nas UBSs, nas universidades, se vocês pretenderem aí futuramente ingressar, né, no serviço na educação superior, por que não? E, enfim, vários locais que a biossegurança ela está presente. Então, é também considerada, na saúde do trabalhador, parte integrante da segurança e da higiene do trabalho, que se preocupa com os trabalhadores da área de saúde e afins. Equipamentos de proteção. Nós temos 2 tipos. Eles estão subdivididos. Aqui embaixo, onde eu estou passando o meu mouse aqui. Nós temos os equipamentos de proteção individual, que é os EPIs, ou EPI, e nós temos os equipamentos de proteção coletivas, que é o EPC. Individual, o próprio nome já está dizendo, né? Individual. Não é para ser socializado com terceiros, não é para ser dividido com outras pessoas, né? Aquele que é dividido com outras pessoas são os equipamentos de proteção coletiva. Então, conceituando eles funcionam como uma barreira contra a transmissão de micro-organismos, devendo ser utilizados de acordo com o tipo de atividade a ser realizada e o risco de exposição aos patógenos. Aí existem essas 2 modalidades aí, o EPI e o EPC. Com certeza vocês já viram, agora principalmente no período da pandemia, o Face Shield, né? Que é aquela viseira, aquela proteção que nós da saúde estávamos utilizando aí contra a disseminação do vírus. O que aconteceu depois, né? Hoje, que não deveria? As pessoas esqueceram praticamente o EPI, né? O Face Shield geralmente não se utiliza com a mesma frequência que estava se utilizando anteriormente, no início da pandemia, e o que eu já vi algumas pessoas fazendo é utilizar a minha, por exemplo, alguém utiliza a minha, uma colega utiliza a minha, e a cicrana utiliza da colega, e aí vira aquele equipamento que deveria ser de proteção individual, ele acaba se tornando coletivo, né? O que não deve ocorrer, porque se é individual, é de uso único, específico para uma pessoa. Até porque a gente não sabe como né, como está a contaminação em terceiros, em colegas de trabalho, a gente não conhece. Quem está doente não tem uma tarja na testa explicando que está, orientando que está doente, não tem, né? Até porque existem aí as pessoas que são assintomáticas, né? Um dos principais problemas aí pela disseminação do vírus, as pessoas que tiveram, se contaminaram, mas não sabiam que estavam, e essas pessoas acabaram perpetuando o vírus adiante. Então, assim, em relação a esses tipos de equipamentos, os de equipamento individual não devem ser utilizados aí por outras pessoas, né? O nome já diz, é individual, é meu, é único, é exclusivo de uma só pessoa, tá? Aqui alguns exemplos do que seria os EPCs da vida, que são esses cones aqui, utilizados aí nas vias públicas, as plaquinhas, esses sinalizadores, essa caixinha aqui, que nós vamos falar sobre mais específico com ela em um outro momento, é o Descarpac, vocês vão ver ela com certeza nos serviços, né, da vida de vocês, nos hospitais, na atenção básica, nos laboratórios, quando vocês forem fazer as práticas, enfim. Elas estão ali não só para dar um charme ao ambiente, né? Mas elas estão ali para que vocês utilizem os pérfuros cortantes da vida. Pérfuros cortantes são aqueles materiais que furam, que cortam, gente. E coloquem dentro da caixinha, é dentro dessa caixa, não é no lixo comum.
Porque quando Dona Joana, da limpeza, for fazer o recolhimento do lixo comum, ela não possa, né, vir a se cortar, se furar, numa agulha que você jogou dentro do lixo, dentro do cesto de lixo. Então, pelo amor do que vocês acreditam aí, né, dos anjos, enfim, dos santos, da vida de vocês, não façam isso, né? Vamos ter empatia. O serviço da saúde, ele anda a partir do momento também que a gente tem empatia pelo colega, né? É preciso ter cuidado, é preciso ter empatia com o outro. Então, sempre que utilizarem seringas, agulhas, qualquer objeto que fure, bisturi, descarta no local adequado. Sempre, sempre, não há exceção, gente, não há exceção. Se por algum motivo, quando vocês estiverem aí no serviço de vocês, nas práticas, descartar sem querer, comunica o preceptor, né, comunica, para que a gente possa fazer o recolhimento ali daquele objeto e retirá-lo e colocar no local adequado. O que não pode é vocês fazer o descarte inadequado e deixar por isso mesmo, tá? Então, eu também sou preceptora, não sei se eu vou ter a satisfação de trabalhar com vocês, né, futuramente, espero que sim, mas não façam isso na minha frente, vocês levam um cascudo, viu? Se, por acaso, acontecer algum problema, aí vocês comunicam, não se reprimam, né? Qualquer coisa, gente, que porventura aconteça, é importante comunicar ao preceptor. Não pela nota que vocês, aluno, a gente, não, mas o professor vai me dar um 0, vai me perseguir, enfim, essas coisas, né, imaginárias que os alunos começam a criar na cabeça, né? Não sejam assim, certo? Qualquer coisa que acontecer, comunique o preceptor de vocês, se for um erro, estejam aptos, estejam prontos para corrigir. Errar é humano, errar não é feio, mas a gente precisa se responsabilizar pelos nossos erros, né? Para a vida profissional, para a vida pessoal, enfim, para a vida toda. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. O pessoal que está entrando, bem-vindos, bem-vindas. Então, continuando, eu já falei a respeito dessa norma regulamentadora NR6, né? Que nós vamos ter uma aula exclusiva para ela depois, não é agora. Mas a norma regulamentadora trata esse número 6, porque é no inciso 6 que ela está lá descrita. Ela trata exclusivamente sobre o uso de proteção individual, sobre os EPIs da vida, né? Então, temos aqui os dispositivos que são mais utilizados pelos trabalhadores da saúde em específico, né? São esses aqui, os óculos de proteção, luva, jaleco. Uma coisa que eu gostaria também de não ter... eu ia dizer uma palavra, mas não vou dizer, porque geralmente pode soar estranho para algumas pessoas que vão ouvir, mas jaleco, sobre o uso do jaleco. Gente, jaleco foi feito para usar dentro do hospital, dentro do laboratório, dentro do trabalho. Fora, não. Fora é outra coisa, certo? Deixa para o pipoqueiro lá, quando ele estiver fazendo as pipocas da vida dele. Vocês, futuros técnicos de enfermagem, não utilizem jaleco fora da dependência do ambiente de trabalho. Por quê? A gente utiliza o jaleco não por ser bonito, mas é um veículo de proteção, né? Ele nos protege contra micro-organismos, não é à toa que ele tem mangas longas, né? Não é à toa que ele é longo. Ele protege, é uma barreira de proteção. Então, respingos, gotículas, vírus, micro-organismos, tudo gruda ali. O ambiente num hospital, imagine um hospital. O ar do hospital, o ambiente hospitalar, né, é um local onde o fluxo de doenças, de pessoas com doenças infecto-contagiosas,
super bactérias, por que não? Se você entrar aqui no Tarcísio Mais, você vai se dar de cara com Klebsiella. Inclusive, o hospital, uma vez a UTI, foi até fechada, né, para fazer aí o processo de desinfecção total, porque tinha uma super bactéria no ambiente. Então, vocês atentem, né, para o uso do jaleco para dentro do departamento de trabalho de vocês. Foi sair para ir para casa, para ir comprar um biscoito no supermercado, para ir comprar pão, enfim, retire o jaleco e deixe no local. Boa noite, professora. Desculpa aí interromper a aula. Oi, boa noite, querido. Seja bem-vindo. Desculpa sim, viu? Então, toda vez que forem sair, né, forem para casa, retirem o jaleco e não levem ele num local adequado, né? Não amostra aí espalhando micro-organismos por tudo que é canto. Então, cuidado aqui com o uso do jaleco. Face shielding, que é aquela máscara, viseira, né? Um nome muito mais bonito, inventaram aí um tal de face shield. Eu chamava viseira, porque quando eu dizia, cadê minha viseira? Todo mundo já sabia. Então, mas o nome correto é face shield, tá? Máscara, aí nós temos aí um turbilhão, né, que surgiu agora também devido à pandemia, nós vamos falar sobre elas. Capacete, aí esses dois últimos aqui tá até em corzinha diferente, porque justamente, como a gente fala de biossegurança, e o capacete e o protetor auricular, que é aquele protetorzinho de ouvido, não deixa de ser um EPI, mas é para outros profissionais de outra área do trabalho, né? Não é para a gente da saúde. Coloquei porque, como eu já vinha falando para vocês, a biossegurança, a gente fala sobre um campo amplo de coisas, então, por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então, continuando, pessoal, passei demais. Alguma dúvida? Se tiverem dúvida, vão falando comigo, me interrompam, tá? Que eu vou parando e repetindo para vocês, certo? A norma diz que a empresa contratante, ainda sobre os EPI, viu? A norma diz que a empresa contratante é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI adequado ao seu trabalho. E em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e, por fim, para atender situações de emergência. Quando a gente chega no trabalho, aquelas caixas de luva cirúrgicas ou luvas estéreis que estão disponíveis ali em cima, elas não estão disponíveis apenas para a gente poder agraciá-las com o olhar, né? É importante utilizar. Outra coisa, a gente não compra com o nosso dinheiro caixas de luvas, né? No serviço, gente, pelo amor de Deus, quando vocês forem para os estágios de vocês, aí vocês têm que verificar se a escola, né, disponibiliza esse material para vocês. Enfim, tem todo um protocolo. Não vão misturar as coisas não, viu? Estou falando aqui em relação ao serviço, ao trabalho, quando vocês estiverem trabalhando como técnicos de enfermagem aí. Então, o setor, o serviço, o hospital, ele deve dar gratuitamente os equipamentos de proteção individual. Todos esses aí. Óculos, face shield, máscaras, né, gorro, propés, luvas, enfim, todos os equipamentos de proteção individual, eles devem ser cedidos aí pela empresa contratante. No nosso caso, em sua maioria, né, funciona aí o SUS da vida, né? Infelizmente, I love SUS, viu? Eu sou muito defensora do SUS. Não venham me falar mal do SUS aqui, senão o cacete vai quebrar. Desculpa a palavra, estou brincando. Mas sejam também defensores do SUS, gente. O problema não é o SUS, o problema é quem administra. É muita gente querendo tirar proveito das situações. Por isso que, às vezes, quase sempre, né, deixa a desejar a situação. Mas o problema Corrupção, não né, é... professora? Isso, exatamente, corrupção. Não é o SUS, é os ratos do poder, certo? São os nossos aí representantes que não nos representam, na maioria deles, né? Eles estão mais intencionados aí em desviar a verba pública do que
trazer aí o sistema Eles, como um todo. eles exigem a causa própria, né? Exatamente, que é aquela história, né? Cada um mais interessado no seu próprio umbigo, né? E aí, gente, dinheiro tem dinheiro sim, tem muito dinheiro, mas tem muita gente desviando esse dinheiro. E quando chega até nós, aí acontece de faltar a caixa de luva, acontece de faltar a caixa de descarpaque, e aí a gente ter que improvisar. A enfermagem também, vocês vão ver, quando vocês estiverem aí no serviço, que é a arte do impreviso, né? De improvisar. Descarpar, que já vi muitas vezes, a gente utiliza caixa de papelão. É o correto? Não, nunca foi correto. Mas não tem o descarpar, que a gente vai utilizar onde? Vai colocar onde? As seringas. Dentro de uma garrafa de plástico, quantas mil garrafas não vai ser necessário para um plantão? Igual aquela série sobre pressão. Ela é um pouco tendenciosa, porque eu cheguei a assistir alguns episódios, mas eu achei um pouco tendenciosa, porque colocava a figura do médico muito ilustre, sabe? E algumas coisas ali. Eu, por exemplo, eu deixei de assistir no dia que eu vi um médico dando banho no leito num paciente. Gente, eu sou nova no trabalho, né? Tenho 3 anos aí de formação. Desde então, graças a Deus, sempre estou conseguindo trabalhar em algum canto, mas eu nunca vi um médico dando banho no leito no paciente, nunca. Então, é algo que ele pode fazer, pode, mas ele não faz. Quem faz isso é os técnicos de enfermagem, juntamente com a equipe de enfermeiros. Médico, eu nunca vi. Infelizmente, né? A gente ainda tem alguns profissionais aí que corrompem o sistema, né? Esse lado de humanização, isso não existe para alguns. Não sejam essas pessoas. Abusem, né, da humanização, da empatia. Eu comecei falando sobre isso e vou terminar, porque... Está travando? Vamos esperar para ver se volta. E aí, estão me ouvindo bem? Então, levem aí para a vida de vocês, para a vida profissional, para a vida pessoal de vocês, a empatia, a humanização, né? Ao tratar o paciente, não necessariamente precisa ser da sua família, precisa ser um primo, precisa ser um tio, não. Antes de tudo, vem a vida da pessoa, né? E nós, quando fazemos saúde, quando escolhemos saúde, a gente tem que lutar para o bem-estar aí do paciente como um todo. Então, eu deixei de assistir essa série, tinha alguns pontos interessantes, mas eu deixei de assistir quando eu vi isso, porque eu achei muito absurdo, porque eu nunca vi, né? Quem faz, aí, assim, idolatra a figura do médico, né? Mais ainda, como se já não fosse suficiente, ele fica mais idolatrado quando as pessoas assistem essas séries, e diminui o trabalho de vocês, porque quem faz isso é vocês. Então, ao invés de ter colocado ele lá, colocasse o técnico de enfermagem, trouxesse a realidade do serviço para a série também, e não colocar aquela coisa toda, aquela flores, aquele negócio, aquilo ali é tudo balela, a maior parte, né? Na prática, a teoria é outra, tá? Então, nem tudo que a gente vê, nem tudo é como realmente acontece. E esse lado de tentar romantizar situações que não são reais, isso não é interessante. Eu não acho justo. Então, poderia sim colocar? Pode. Ele pode sim fazer, ele deve fazer. Mas, em sua maioria, eu nunca vi. Então, ao invés de ter colocado ele, colocasse o técnico de enfermagem, porque são vocês que estão ali limpando, fazendo higienização, dando banho-leito, virando, movimentando decúbito, tudo, e não o médico, infelizmente, tá? Continuando, gente, só voltando aqui para nossa aula. Quando eu começo a falar as coisas, eu começo a me empolgar, viu? Aí, mas eu vou tentar me policiar. Então, o trabalhador tem a obrigação de utilizar o EPI durante sua jornada de trabalho. Importante, porque eu já vi muita gente utilizando a máscara, não agora na pandemia, antes da pandemia, né? Muita gente utilizando a máscara aqui embaixo do queixo, né? Então, não é correto. Se foi ofertado o EPI, utilize-o da forma correta. E ele ele é obrigado, né, a usar. Se negar, não quero usar isso aqui não gostei não.
machuca minha orelha, não vou usar, não. Então, o trabalhador, ele pode sofrer advertências aí verbais e culminar posteriormente numa demissão, por causa justa, certo? Então, continuando conforme a orientação da empresa e comunicar ao empregador qualquer problema ou falha durante o uso. Se por algum motivo a máscara cair, sujar, vocês têm direito a um novo EPI, desde que justifique e não seja um motivo, entre aspas, fútil, né, gente? Tem que ser, a gente tem que utilizar os EPIs de forma adequada e de forma racional também. Até porque existe a escassez também, né? Falta de tudo um pouco. Então, aqui, nessa primeira imagem, geralmente, como nós trabalhamos, né, luvas, óculos, gorro, touca. Aqui nós temos uma máscara PFF9, 95. Por cima, ele está um pouco transparente, mas ele está com um aventalzinho aqui. Acho que não dá para ver muito bem na foto. É tipo um capote, né? E luvas. Podem ser luvas de procedimento ou luvas cirúrgicas, depender aí do trabalho que vocês vão fazer. E esse outro caso aqui agora a gente viu aí no Covid, né? O pessoal do SAMU utilizava muito aqueles macacão impermeáveis. Não é esse macacão normal deles, não. É um outro macacão, tipo o material é tipo uma lona, né? Que não me falha é o nome do material, exatamente. Mas ele não permite que micro-organismos ultrapassem, diferente desse roupa normal, né? Do macacão ou do jaleco normal. E aí, como eles lidavam muito, faziam transporte de pacientes positivos, né? O pessoal do SAMU utilizou bastante. E aí, essa foto, ela foi retirada do site para o pessoal que estava tratando ebola. O surto de ebola que teve na África, e aí o pessoal utilizam esses aventais aqui. Vocês podem ver que até as luvas aqui, elas são maiores, né? Elas se estendem até praticamente aqui essa região da metade do cotovelo, metade do braço, do antebraço. E tem esse outro aqui, essa outra touca aqui, que não foi uma realidade nossa, né? Mas aí são equipamentos de proteção individual também, e não mais botas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a máscara e as precauções dela, né? Que são as precauções padrão. Gente, tá dando para me ouvir direitinho? Não tá travando mais, não? Não. Professora, Pra mim tá ok. Perfeito. Tá ok aqui. Perfeito. Então, vamos continuando. Os profissionais de saúde que realizam procedimentos gerados por aerosóis, né? São exemplos: intubação ou aspiração traqueal, ventilação mecânica lá na UTI, e ressuscitação cardiopulmonar, ventilação, enfim, alguns procedimentos que geram aerosóis. Além dos EPIs recomendados, por precaução de contato e gotículas, eles devem utilizar máscara de proteção respiratória, que é essa aí que vocês já viram com certeza, a N95, aqui onde eu estou passando, o mouse, e a PFF2 ou equivalente. Óculos ou protetor facial, e gorro e touca, que são esses aqui. Lembrando que, antes de tudo, a gente higieniza as mãos sempre, antes do procedimento de se vestir, se paramentar, e depois de se paramentar também, a gente utiliza aí, realiza aí a higienização das mãos. O uso correto da máscara. Nem uma coisa que eu vi, era o pessoal utilizando, por cima dessa máscara aí, a N95, a máscara cirúrgica. Vi muitas vezes. Inclusive, eu até utilizei, vou falar para vocês. Por isso a importância das capacitações, né? No início da pandemia, quando não se sabia praticamente nada sobre os vírus, né, sobre o vírus, a gente foi instruídas, né? Nós fomos instruídas a utilizar por cima da N95 a máscara cirúrgica. Só que hoje, passado-se aí mais de um ano de pandemia,
já sabemos, né, um pouco mais sobre o vírus, aí foi observado que não há necessidade de se utilizar a máscara cirúrgica por cima da N95 ou essa outra aqui, a PF92, né, não precisa. Você só, se estiver utilizando a cirúrgica, permanece com a cirúrgica, e se estiver utilizando essa outra aqui, onde eu estou passando o mouse, fica com ela, mas não há necessidade de utilizar-se as duas ao mesmo tempo, porque não há eficácia não há eficiência nenhuma, eficácia nenhuma, há só um desperdício de material, né? É isso que esse slide aqui está trazendo. Então, nem por cima, nem por baixo. A máscara PFF2 ou N95 tem uma grande eficácia devido à sua vedação. Quando colocamos uma máscara cirúrgica por baixo, estamos prejudicando a vedação do respirador e, com isto, diminuindo a nossa proteção. O terceiro tópico aqui, a cirúrgica, sobreposta a uma PFF2, pode levar ao desperdício de mais um EPI. E o último aqui, a Face Shield, combinado com a N95 ou F2, substitui o uso de uma máscara cirúrgica, pois tem como função proteger o profissional como uma barreira para gotículas. Então, se o profissional de saúde, né, vocês estiverem utilizando aí o Face Shield e a N95, não há necessidade de colocar uma máscara cirúrgica por cima nem por baixo, certo? No início, não se sabia sobre isso e muita gente utilizava, a gente foi instruída a utilizar assim. Hoje foi observado que só serve para desperdiçar material, o que já é pouco, né? No início da pandemia, houve também a reciclagem, que não deveria acontecer, gente. Mas houve a reciclagem das máscaras, porque não tinha onde comprar, o preço foi lá para cima, e aí todo mundo começou, população normal, começou a comprar essas máscaras, né? E os fornecedores, na tentativa aí de usurpar o sistema, né? Elevou o nível aí da máscara. Por exemplo, eu comprava uma máscara N95, essa aqui azul, em média por R$3, R$4. Na época da pandemia, eu vi por R$25 numa farmácia, quase caiu para trás. Mas, porém, né, estava precisando, e aí tive que comprar, sim, fiz a aquisição aí dessas máscaras, mas com o coração na mão, porque absurdo, né? Aí é onde a gente entra a questão da corrupção. Brasileiro, parece que, meu Deus, o álcool foi lá para cima, o valor do álcool também. Então, o que a gente observa em outros países, né? O governo, o presidente, tentando instruir, orientar a população, né? Distribuir o álcool aí, aqui teve o contrário, né? As pessoas começaram a se aproveitar. E aí, o que já estava escasso, começou a ficar, além de escasso, caro. E aí culminou nesse surto que a gente começou, infelizmente, a reciclar. Quando eu falo reciclar, é porque essas máscaras aqui, elas têm uma durabilidade, né? E a gente começou a utilizar em mais de um plantão, por exemplo. Eu utilizava a minha N92 em 2, 3 plantões de 24 horas. Ou utilizava, ou ia ficar sem. Então, eu precisei reutilizar, né? Graças a Deus e aos cuidados que eu tive, sou muito grata também, acho que foi uma das poucas exceções, né, porque eu estava na linha de frente, e aí eu não tive Covid, nunca peguei Covid, graças a Deus, mas enfim, isso não aconteceu. Já ia perguntar, professor. Isso não aconteceu com alguns colegas de trabalho, né, as colegas tiveram, se contaminaram, não sei se foi por contato com o paciente ou foi devido à paramentação inadequada, porque não, né, que isso aconteceu, mas enfim, a gente chegou a um período aí, né, para vocês verem que estou dizendo isso porque futuramente vai ser vocês que vão estar no trabalho, então, nem tudo na enfermagem é por amor, né? A enfermagem tem aí seus perrengues, seus altos e baixos, mas é uma profissão, eu particularmente sou muito cúmplice em falar, né, porque tive a oportunidade de fazer outros cursos, inclusive fiz, mas escolhi a enfermagem porque eu adoro o que eu faço, eu amo o que faço, então, mas, enfim, gente, nem tudo é por amor, nem tudo, né, existe aí
os perrengues da vida, as pessoas, vocês vão aprender a lidar com isso com o tempo. Mas, vamos para frente. Depois, né, agora, passado-se algum tempo aí sobre os estudos que começaram a ser analisados, né, aí a OMS começou a orientar as pessoas para que utilizassem a máscara aí de tecido, né, o que apresentava bastante eficácia. Hoje ainda apresenta. O problema são as variantes, né? Hoje aí nós temos várias variantes e as máscaras de tecido, elas não estão totalmente apropriadas, né? As máscaras apropriadas é a máscara cirúrgica ou a N95, que é essas que nós utilizamos no trabalho. Porém, na ausência delas, a gente ainda pode deve utilizar as máscaras de tecido. E nunca, jamais, essas máscaras aí de tricô, que são essas aqui onde eu estou mostrando para vocês. Porque eu já vi algumas blogueirinhas aí, os influencers, né, com essas máscaras. O pessoal inventa de tudo, enfim. Aí inventaram essas máscaras de tricô. Meu Jesus, o vírus olha para cá e começa a rir da cara da pessoa, né? Então, essas de tricô, nunca, jamais. As de tecido é uma boa alternativa, sim, para se utilizar. Essas outras aqui, vocês já devem conhecer, que essas possuem uma válvula, né? As válvulas, elas não são as mais indicadas, essas que têm válvulas. As mais indicadas é a N95 mesmo, aquela sem essa válvula aí de vedação. E a primordial, né? Essa aqui, a cirúrgica. Porém, a cirúrgica, pessoal, ela não é eficaz quando, por exemplo, você vai se submeter a alguns procedimentos, tipo uma intervenção em que seja necessário entubar o paciente, né? O paciente, ele gera inúmeras gotículas, né? E esse processo de aspiração, de intubação, ele acaba dizimando essas gotículas aí, e é aí que acontece a contaminação da equipe. Por isso, nesses procedimentos, dentro de uma UTI, por exemplo, a gente utiliza a máscara N95, que é aquela outra sem esse filtrozinho aqui. Essa aqui que eu vou mostrar para vocês. Essa branquinha aqui, ela é a máscara mais recomendada para se utilizar esse tipo, para utilizar quando nós vamos realizar esse tipo aí de procedimento. Quando há necessidade de entubar um paciente, quando há necessidade de aspirar um paciente, procedimentos que geram aerosóis em maior quantidade, a gente utiliza essa máscara aqui, a N95. No hospital em si, né, é importante fazer o uso dessa máscara. Para nós profissionais, né? Utilizar essa aqui, a N95. Então, quando vocês forem aí para o serviço, vou deixar uma deixa já aqui, quando vocês forem para os estágios da vida de vocês, né, eu espero, né, que futuramente, em um futuro próximo, a gente já tenha aí uma redução, já está tendo, né, na verdade, mas a gente ainda continue aí nessa redução de casos de Covid, de contaminação. Mas, se vocês puderem utilizar essas aqui, essa N95, não deixem de fazer isso. Utilizem ela, porque nessas situações é a mais ideal que nós temos. E essas outras aqui, gente, eu não sei se dá para vocês verem bem na imagem, mas é feita de acrílico, que são as transparentes, né? Essas blogueirinhas utilizam bastante para mostrar maquiagem, enfim. Mas queria dizer para vocês que não serve de nada, viu? Isso aqui é mesmo que nada, não veda nada, não protege em nada, muito pelo contrário, só serve para disseminar o vírus por aí. Então, máscara de acrílico, máscara de crochê, isso não serve de nada, não usem isso. E, por fim, estou de face shield, preciso usar a máscara por baixo. Precisa, sim, além da viseira, que é essa aqui, a face shield, você precisa utilizar a máscara, ou a cirúrgica, ou a N95. Mas não há necessidade de se utilizar as duas ao mesmo tempo, né? Aí a gente já viu e já falou sobre isso. Em relação, pessoal, à colocação dos equipamentos de proteção individual,
Vocês já ouviram falar que muita gente estava se contaminando de Covid, o vírus, na hora de se desparamentar. Por quê? Para se paramentar é ok, né? Até porque o material ainda não tinha sido utilizado, era um material estéril, não era um material contaminado, e aí para se paramentar é muito fácil. Mas para se desparamentar era onde estava ocorrendo, onde ocorreu aí a maior parte da contaminação do vírus por parte dos profissionais de saúde, né? Antes de entrar em contato com o paciente, ok, você pode se paramentar, tem uns critérios estabelecidos que para você poder fazer investimento adequado. O problema era depois que você teve um contato com o paciente contaminado, e aí você ia se desparamentar. E era nesse processo que aconteceu a contaminação de alguns profissionais de saúde. Então, para se paramentar, eu enumerei, trouxe esses slides aqui, enumerado o que vocês precisam fazer. Primeiro, utiliza o capote e o jaleco. Antes de tudo, que não tem aqui, mas é importante, higienizar as mãos. Sempre antes e depois de se paramentar. Então, higienizou as mãos, veste capote, coloca a máscara, coloca o óculos e calça as luvas. E para procedimentos que vocês vão precisar auxiliar a equipe de enfermagem, né, os enfermeiros e médicos, aí esses que precisam de intubação, de aspiração, que geram esses procedimentos, que geram os aerosóis da vida, a gente utiliza o capote, a máscara, o óculos, o gorro e a luva. E por cima não tem aí, mas a gente colocava também o face shield, né? Parecia um pessoal, no início achei que, meu Deus, eu tô parecendo, o pessoal parecia que tinha vindo de outro planeta, né? Era algo muito estranho. Você não roubou, né, professor? Era, parecia. E amedrontava. Eu, sinceramente, tinha medo, porque quando eu vi uma situação daquela, meu Deus do céu, era algo de, gente, é algo de filme, é algo de filme de terror, né? Não é um filme bom de se assistir, não. Vi muita coisa que não vou esquecer, nem que se passe 1000 anos, né? Muita coisa, perca de paciente, né? Pacientes que a gente não tinha leitos de UTIs, né? Muita gente aí precisando de leito de UTI, não deu tempo, conseguir, e veio a óbito, enfim, famílias aí dizimadas, né, pessoas que morreram, membros praticamente todos da família. Então eu já vi, graças a Deus, na minha família não teve nenhuma perca, mas, como eu já disse, né, não precisa ser da família, não precisa ter sangue da gente, para a gente ter empatia. A gente não faz com o coleguinha o que a gente não queria que fizessem com a gente, né? Isso que a gente aprende lá na infância. Então, isso a gente deve levar para a vida toda. Continuando aqui sobre as retiradas dos EPIs. Primeiro a gente retira as luvas, depois o capote, depois o óculos e a máscara. E os que envolvem aerosóis, retira as luvas, o capote, o gorro, o protetor facial, que é a face shield, e, por fim, retira a máscara. Exceto pela máscara, remova o EPI, ainda no quarto, próxima saída, ou na antessala. Remova a máscara somente após deixar o quarto do paciente e feche a porta. E depois que a gente remove tudo isso, remove a máscara, faz o quê? Sai por aí, sem máscara? Não. Tem lá, quando você sai do leito, isso a nível de UTI, né, quando vocês tiverem a oportunidade de conhecer. Quando a gente deixa a UTI, tem um espaço que deve ter, outros, para ter com certeza, outros equipamentos lá que você vai colocar, né? Então, todos aqueles que você utilizou quando teve contato com o paciente, não vai ser o mesmo que você vai trabalhar o resto do dia, não. Você vai precisar retirar, se desparamentar e colocar outros equipamentos para que você possa sair para outros setores. Sempre, sempre assim, que é para evitar o risco aí de contaminação cruzada, né? Levar um micro-organismo de um lugar para outro local, para outro paciente. Por isso que a gente faz essa troca desses equipamentos aí. Nesse slide aqui, como eu falei para... Epa, passei tudo. Voltei, pronto. Nesse slide aqui, como eu disse para vocês, que a biossegurança está presente aí em outros setores, né? Eu trouxe esse daí porque é do pessoal da turma aí de radiologia.
vocês vão ver que o pessoal da radiologia não é diferente do pessoal da enfermagem. Eles utilizam alguns equipamentos também de proteção individual, que são esses aqui, esses aventais de chumbo. Quem já teve a oportunidade aí de utilizar um para acompanhar algum procedimento ou precisou se submeter a um procedimento, já deve ter visto que isso aqui é bem pesadinho, né, porque ele é formado aí em sua estrutura por chumbo. Existem esses colares aqui, que são os protetores de tireoide, eu só vi uma vez eles, infelizmente não vi mais. Não são todos os equipamentos que os profissionais têm acesso, porque a escassez é grande, né, então pode acontecer de faltar algum. Aí tem o óculos também, e esses outros aqui, esses outros tipos de aventais aqui, chamados de gonadal, protetor gonadal. Não vou me prender isso aqui, gente, porque esse aqui é um procedimento da radiologia, mas é importante que vocês também conheçam. Além disso, eles também têm um outro aparelhozinho chamado de dosímetro. Esse dosímetro ele serve para verificar a quantidade de exposição radiológica que o profissional está sendo exposto, né? Uma coisa é eu levar um paciente, deixar lá no raio-x, ele fazer um raio-x de pé, de tórax, enfim, ir embora. Outra coisa é eu ser o profissional e eu estar ali recebendo aquela radiação constantemente, praticamente aí diariamente, né? O pessoal que trabalha com radiologia tem, assim como vocês, futuros técnicos, tem outros vínculos, né? Então, hoje está num plantão, amanhã está em outro plantão, e assim sucessivamente, enfim, a quantidade de radiação que essas pessoas recebem não podem ultrapassar um valor X aí. E aí eles medem, verificam essa quantidade de radiação através de um aparelhinho chamado de dosímetro. Aqui são alguns procedimentos, eu acho que isso aqui é novo para vocês, que o paciente ele é submetido. Esse procedimento aqui é chamado de braquiterapia e é utilizado para o tratamento oncológico aí de próstata ou mama. Rapidamente falando sobre ele, consiste na colocação, aqui nessa imagem eu estou passando o mouse aqui, consiste aí na colocação desses catéteres que atravessaram aqui a mama, né? E aqui, nesse local, é que vai ser recebido, que essa paciente aí, ela vai receber a quantidade de radiação necessária para regredir ou destruir as células cancerígenas. Então, aqui, falei sobre os dos EPIs, né, e trouxe aqui um exemplo de onde é que nós participamos enquanto pessoas formadores, aí, enquanto enfermeiros, enquanto técnicos de enfermagem. Então, é um procedimento comum, aqui já é uma realidade nossa, né? Natal, o paciente consegue fazer isso, Mossoró, o paciente consegue fazer esse tipo aqui de procedimento. Ele é um pouco mais agressivo que a quimioterapia. A quimioterapia, ela tem um efeito sistêmico, né? Por todo o corpo. É tanto que vocês, se tiverem a oportunidade de conhecer paciente que faz o uso aí, que faz tratamento quimioterápico, eles reclamam bastante de náusea, né, de fraqueza, alguns de mal-estar geral, porque é um procedimento sistêmico. A medicação ela é injetada e o organismo todo ressente o efeito, né? Diferente da radioterapia, da braquiterapia, que é um procedimento local. Aqui, esse procedimento, essa intervenção, ela vai se limitar a um local em específico. Nesse caso aqui é a mama. Gente, dúvidas? Não, estou entendendo. Muito bem. Então, vamos para frente. NR é norma regulamentadora, NR6, é onde vocês vão encontrar aí todas as cláusulas que falam sobre o uso do EPI e o uso do EPC, como um todo, né? Aqui o bonequinho é uma outra área aí de trabalho, é saúde do trabalhador, aqui o equipamento de proteção individual que o trabalhador ele está utilizando. Então, não vamos prender porque não é uma realidade muito nossa, mas é importante que vocês conheçam, né? Os cintos de segurança, bota,
protetores auriculares, Qual a minha área? Eu trabalho na capacete. cerâmica. Trabalho na cerâmica, pronto. Então, com certeza, você já Eu sou deve ter visto. secretária lá, eu faço as entregas dos EPIs, um pouquinho Pronto, de tudo. então, com certeza isso aqui não é algo novo para você, não. Né? Não, faz Vanélia, 11 anos só que eu trabalho na cerâmica. pronto. Só coisa pouca, né? Uma vida toda. Só uma vida todinha dedicada à cerâmica. Então, com certeza você já deve ter visto isso aqui, sabe que o trabalhador ele tem a obrigação de utilizar e sabe também que existe aqueles que são mais resistentes, né? Não vou utilizar isso não serve de nada, e aí não utiliza. Tem Até, tempo, gente, né? Cada um tem o tempo de utilizar. Tem isso, tempos de até o validade. Tantos meses a gente troca a bota. 2, 3 meses exatamente. troca o protetor auricular. É assim. Pronto, perfeitamente, isso mesmo. E aí essa validade, ela é sugerida através do equipamento, próprio equipamento, que já vem com uma data de validade, em consonância aí com a empresa, né? Que é para não correr o risco do trabalhador ter que utilizar um capacete por 10 anos, né? Porque ele tem uma data de validade em que, por mais que esteja em perfeitas condições, né, mais a necessidade de se fazer aí o reparo à troca por um outro que esteja dentro do prazo de validade. Obrigado por contribuir, viu? Isso a gente tem Normas, fiscalizações, né? sem falar na fiscalização. No ambiente de trabalho hospitalar não é diferente, existem as fiscalizações também, geralmente elas chegam de surpresa. Chegam de surpresa, que é para verificar, eu vou dizer um exemplo, que já aconteceu. Para verificar, não comigo, mas com uma colega minha. Gente, no serviço, não deveria acontecer, mas algumas pessoas acham que aquelas geladeiras, né, os refrigeradores, eles são de uso coletivo. Por exemplo, se um refrigerador está condicionado a colocar insulina, só um exemplo, você não deve colocar sua barra de chocolate lá. Mas não há justificativa. Não deve. Coloque a sua barra de chocolate na geladeira apropriada para tal fim. Se o refrigerador, né, a geladeira, que geralmente não são câmaras, são geladeiras mesmo comum, dessas que a gente tem. Elas são utilizadas para armazenar insulinas, algumas medicações, Noripurum, por exemplo, que precisam ficar em um propofol, precisam ficar em ambiente refrigerado. Então, vocês não devem colocar alimentos, maçã, qualquer tipo de alimento nessas geladeiras, né? Porque elas são condicionadas para armazenar medicações, insulinas e enfim. Aí o pessoal não gosta, algumas pessoas não gostam, acham ruim, tossem a cara. Quando o enfermeiro, ele tem muito essa função também de coordenar, né? Na realidade, era para ter um enfermeiro responsável por fazer a coordenação de enfermagem, tanto que existe o nome coordenação de enfermagem, existe o enfermeiro assistencialista, existe o enfermeiro obstetra, enfim, o enfermeiro intensivista, e mais no serviço, existe um enfermeiro assistencialista que acaba sendo tudo, né? E aí nós temos essa função também de coordenar. E quando a gente chama a atenção de uma pessoa que colocou lá comida em um local que não deveria, a pessoa acaba achando ruim. Mas não deveria, né? Porque se a gente sabe que não deve fazer porque prejudica a integridade da medicação, até o armazenamento inadequado, né? Traz ineficácia para a medicação. E aí a gente, por bom senso, deveria nunca, jamais pensar em colocar. Mas as pessoas, que existem pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, né? Acabam fazendo isso, misturando tudo. Então, vocês, quanto estudantes e futuros profissionais,
assim como eu falei sobre o uso do jaleco limitado ao ambiente hospitalar, essas outras coisas também pequem por fazer aquilo que é correto. Não achem que é besteira, porque para tudo há um sentido, né? Se a gente não pede para fazer porque compromete a eficácia da medicação, até a forma de refrigeração também é comprometida, uma vez que você coloca alimentos ali naquele ambiente. Não achem ruim se vocês forem chamados a atenção, até de receberem advertências, né? Se está fazendo o que é errado, a gente não deve questionar. A gente deve reparar o nosso erro, tentar não progredir, não repetir, né? Mas tentar justificar um erro, aí é um pouco mais delicado, né? Então, assim, já vi muito, e em relação à fiscalização, que a colega estava falando, no ambiente hospitalar, na atenção básica, no laboratório, acontece também. Existem órgãos responsáveis por fazer essas fiscalizações. E, se por acaso vocês estiverem em um plantão e chegar uma fiscalização, se deparar com essas situações, não é só o enfermeiro que paga, não é só o médico que paga, não é só... todo mundo, né? Toda a equipe ali que pode sofrer advertência. Então, é uma forma também de vocês se policiarem, né? De fiscalizar, para a gente fazer sempre aquilo que é correto. E evitar esse tipo de situação que é constrangedora, é chata, porque ninguém merece, né? Tá ali levando puxões de orelha por algo simples, né? Mas que não deveria ser feito, e aí a gente acabou banalizando a situação e fazendo. Então, vocês, desde já, futuros aí profissionais da saúde, não façam esse tipo de coisa. Pequem sempre por fazer aquilo que é correto. Se tiverem dúvida, perguntem. Não é feio perguntar, né? Feio é fazer o que é errado e continuar fazendo o que é errado, achando que está correto. Não sejam essas pessoas, esse tipo de profissionais. Porque quando vocês estiverem no serviço, vocês vão serem observados como um todo, né? E esse tipo de situações, elas acabam se perpetuando para outros serviços também. Então, procurem sempre fazer aquilo que é correto, com humanização, com técnica. Mas eu vou fazer assim, porque não. Vai fazer o que é correto, pela técnica correta. Se não souber, pergunta, não tem problema nenhum. Ninguém é dono soberano da verdade, ninguém sabe de tudo, não. A gente está todo o tempo aprendendo, evoluindo, construindo, se capacitando. Quem escolhe saúde nunca deve deixar aí de se capacitar, né? Então, continuando, normas gerais de biossegurança, uso obrigatório de jaleco dentro da dependência do ambiente hospitalar, a usar luvas, não manusear outros objetos de uso comum, tais como telefones, maçanetas, e descartá-las após o uso em local apropriado. Fazer as refeições nos locais apropriado para tal fim, que no nosso caso é aí a copa. Porque, gente, é tão simples isso aqui, mas as pessoas não entendem ou não querem entender. Eu acho que é porque não querem entender. Porque se a gente sabe que é para usar o jaleco dentro do hospital, dentro do UTI, dentro da atenção básica, dentro do laboratório, o que é que quer você dentro de um ônibus de jaleco? Então, retira, né? E outra coisa, vocês são observados por isso também, né? E antes era bonito, mas hoje vira motivo de chacota. Estou falando do jaleco porque é algo muito simples e eu já vi muitas vezes por aí. Mas vocês não vão ser esse tipo de profissionais, eu espero. Outra coisa, fazer as refeições nos locais apropriados para tal fim. Por quê? Porque tem gente que quer fazer dentro das enfermarias, com paciente. Profissionais, sim, pessoas que estão ali trabalhando, acham normal comer um biscoito dentro da enfermaria, junto com o paciente, né? Então, deem exemplos, né? Façam as refeições nos locais apropriados, que no caso aí não é a cozinha. Cozinha a gente tem em casa. Na minha casa tem uma cozinha, no hospital tem uma copa. Tudo bem?
Caso necessário, dependendo da atividade a ser desenvolvida, utilizar sempre os EPIs adequados. Não sentar sobre bancadas, pias e outros locais prováveis de contaminação. Manter cabelos curtos ou presos, as mãos longe dos olhos, bem longe, nariz e boca, e lavá-las antes e depois de realizar os procedimentos. Os equipamentos de proteção, tais como jalecos e aventais, que devem ser usados apenas nos locais de trabalho e nunca em áreas públicas ou mesmo refeitório e copas no interior da unidade de saúde. Eu já falei sobre isso aqui, né, o uso do jaleco. O uso de jaleco nas ruas, isso aqui já foi, eu já vi até uma propaganda relacionada ao uso correto aqui do jaleco. Então, todo mundo sabe disso, gente. Quem é que não sabe disso? Mas existem pessoas, não sei por qual motivo, que acham bonito e saem por aí, né, com esse paramento, né? Eu ia falar outra coisa aqui, mas acabou passando pela memória. Enfim. Se eu lembrar, foi uma outra situação, mas se eu lembrar, eu retorno para ela. Então, a gente encerra esse primeiro momento, e agora nós vamos falar sobre asepsia e antissepsia. São conceitos extremamente parecidos, causa aí uma confusão danada. Para quem estuda para concurso público, isso aqui cai bastante nos concursos, já vi questões de concurso. São termos simples, né, mas também que possuem aí uma gama de informações interessantes por trás deles, né? Então, definindo antissepsia, quando eu digo faça antissepsia de um local, eu estou me referindo a um conjunto de medidas propostas para inibir o crescimento de micro-organismos ou removê-los de um determinado ambiente, podendo ou não destruí-los, e para tal fim, utilizamos antissépticos ou desinfetantes. Quando eu falar João fala, não sei se aqui tem algum João, mas se tiver, quando eu disser João, faça a antissepsia do local, então o João vai entender que a antissepsia eu faço em uma superfície animada, uma superfície que tem vida, tá aqui, o braço do paciente, por exemplo. Aqui nessa imagem, a colega está fazendo antissepsia para retirar aí o sangue, né, fazer uma coleta de sangue, uma punção venosa, ou quando você vai fazer uma medicação na veia. Então, você faz antissepsia do local. E com álcool 70, né, professor? Com álcool 70, com certeza, e claro. E quando eu falar asepsia, eu estou me referindo a superfícies inanimadas, ou seja, são aquelas que não têm vida. Tá vendo como é fácil de compreender? São simples os conceitos, mas às vezes causa uma confusão danada e a gente troca tudo, né? Então, a asepsia é um conjunto de medidas que utilizamos para impedir a penetração também de micro-organismos num ambiente que, logicamente, não tem. Logo, um ambiente asséptico é aquele que está livre de contaminação. Aí, um exemplo, limpar e esterilizar adequadamente os equipamentos hospitalares. Aqui na foto, o colega aqui está limpando um ambiente, provavelmente. Aqui por trás tem um ventilador mecânico, né? Então, isso aqui é uma UTI. Então, quando eu pego o álcool, coloco ou no algodão, ou numa gaze, e faço a asepsia de uma superfície inanimada, de uma mesa, de um balcão, de uma maca, ou de objetos, eu estou fazendo a asepsia do local. E antissepsia é o contrário, né? É em superfícies animadas, em superfícies que têm vida. Então, conceituando aqui, para vocês não esquecerem, antissepsia é a redução da carga microbiana em superfícies corporais, ou seja, em tecidos vivos, pele ou mucosa. E a asepsia é a redução da carga microbiana em superfícies inanimadas, superfícies que não têm vida, aquelas inertes, né? Bancadas, pias, aqueles objetos que ficam armazenadas seringas, nas gavetas, enfim, não tem vida, são inertes, a gente vai associar a asepsia. E algumas técnicas, eu trouxe 4 aqui,
para a gente poder compreender. Já vi isso aqui, se tiver algum concurseiro por aí me ouvindo, com certeza, ou vocês, né, que pretenderem adentrar aí na vida pública, para se livrar do voto aí de cabresto da vida, né, que infelizmente acontece, se submeter aos políticos da vida, a gente sai uma dor de cabeça. E quando a gente sai, termina aí os cursos, né, a segunda lacuna é, pronto, terminei, agora eu vou para onde? Vou fazer o quê? Preciso de um emprego, mas eu nunca trabalhei. E aí começa, né, aquele moído chato, me perdoem a palavra, mas a gente precisa ficar atrás desses políticos aí, se lamentando, para tentar adentrar no ambiente de trabalho, algo que não deveria acontecer, né? Uma vez que a gente estudou, está apto, está capacitado para poder trabalhar. Então, e tem também a questão de nunca ter trabalhado antes, né? Aí fica mais difícil ainda. Não estou falando para desestimular vocês, não, de forma alguma. Até porque eu também sou técnica de enfermagem, terminei o curso técnico, e também me vi nessa mesma situação de vocês. É apenas um relato de vida mesmo, né? E aí a gente continua até hoje, né? Infelizmente, precisando aí dos políticos, porque, infelizmente, essa história de, claro, que você tendo um currículo impecável, né? Se capacitando, se aperfeiçoando, a probabilidade de você adentrar no mercado de trabalho, ou no serviço público, ou no serviço particular, é muitas vezes maior do que uma pessoa que só tem o curso técnico e não se capacita, não se aperfeiçoa, né? É tanto que aí o mercado de trabalho está cada vez mais concorrido, e as pessoas que estão mais preparadas são as que, teoricamente, têm uma oportunidade maior, né? Mas quando a gente termina o curso, aí fica essas lacunas mesmo, que vão ser, com paciência e persistência, com certeza elas são supridas, né? Eu falo isso por experiência própria mesmo. Terminei a graduação, também peguei meu diploma e fiquei, pronto, eu vou para onde? Vou fazer o quê agora, né? E aí, esses hospitais particulares, caso vocês queiram trabalhar no serviço privado, eles pedem muito experiência profissional. Como você nunca trabalhou, como eu nunca tinha trabalhado, então como é que eu vou ter experiência profissional, né? E aí fica esse outro espaço em aberto e a gente acaba se submetendo aos políticos, aos vereadores, aos prefeitos das cidades, né? Para poder adentrar aí no mercado de trabalho e poder desenvolver aquilo que a gente escolheu para a vida da gente, tá? Então, eu trouxe isso aqui porque eu já vi sou concurseira, já vi questões que falam sobre isso aqui. Enxuguei ao máximo, porque eu não vou trazer tudo para não encher os slides aqui de texto, para não ficar muito cansativo para vocês também. Mas, ao final, tem as referências que eu trouxe para vocês, podem pesquisar, e qualquer coisa também à vontade para falar comigo. Conceituando, trouxe as 4 principais, e aí tem diferenças entre elas, né? Limpar e desinfectar é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Limpar é manter o estado de higiene, de asseio, né? Desinfectar é destruir os micro-organismos. Então, além de limpar, eu tenho essa outra parte aí, desinfectar, né? Que é para destruir alguns micro-organismos patogênicos. Também tem a desgermar, ou desgermação, e a esterilização, ou esterilizar por fim. Quando eu falo em desgermar ou desgermação, eu refiro-me à erradicação total ou parcial da microbiota da pele ou mucosa por meio de processos físicos e químicos. E quando eu falo em esterilizar, eu me refiro a um processo que garante a completa ausência de vida sob qualquer forma. Destrói bactérias esporuladas. Esse conceito aqui, eu acredito ser novo para vocês, bactérias esporuladas, são bactérias extremamente resistentes. Elas não são destruídas em um processo de desinfecção, por exemplo. Eu preciso colocar o meu material lá na minha máquina, né, na autoclave, para eu fazer esse processo aí de esterilização, que é para destruir as superbactérias. Então, lembre-se desses
4 conceitos: limpar, desinfectar, degermar e esterilizar. São conceitos diferentes. Aqui, uma imagem, né, que mostra esse processo aqui de degermação. Quando é que a gente faz isso, gente? Centros cirúrgicos. Existem é tipo uns sabonetezinhos que eles vêm dentro dessas embalagens aqui, e existe um sabão em específico chamado de clorexidina. É uma solução aquosa e já vem dentro dessa embalagem aqui. E ela possui esse formato aqui, não sei se dá para vocês observarem na imagem, está um pouco claro. Mas é como se fosse uma esponja, dessas de lavar louça, né? Mas não é a de lavar louça, claro. É a de degermar mesmo. É utilizado aí pelos cirurgiões, né? Para vocês que se identificam aí com centros cirúrgicos, técnicos, instrumentadores, vocês vão se deparar bastante com esse processo químico aqui, né? É o processo de degermação. É quando você passa esse sabão, não é sabonete, esse sabão chamado de clorexidina, para matar aí alguns micro-organismos. Após fazer a degermação, vocês já devem ter visto que os profissionais eles saem com as mãos para cima, né? Para evitar que essa água que escorre aqui no antebraço, ela volte para a mão. Então, você fica com as mãos voltadas para cima. Quando vocês pegarem a disciplina de centro cirúrgico, vocês vão ver como é que acontece esse processo. E aí, vocês ficam com a mão para cima até fazer a vestimenta adequada do capote e calçar as luvas estéreis. Nunca, jamais baixe as mãos, né? A água, ela tem que escoar mesmo por membro, para depois você poder enxugar. Vocês também vão ver que no centro cirúrgico, tem alguém querendo falar alguma coisa? Oi, gente. Tem alguém querendo falar? Daniel? Daniel esqueceu o microfone ligado, mas vamos continuar. No centro cirúrgico, vocês vão ver que as torneiras não é igual essa que a gente tem em casa, que você tem que girar, não. Né? Ela abre e fecha com um tocar do cotovelo. Você toca, ela abre, você toca de volta e ela fecha. Gente, tem uma finalidade aquilo ali, né? Evitar o risco de contaminação. Não há sentido você fazer o processo de degermação de limpeza e ter que, com a sua mão, ir lá e tocar na torneira para fechar. Não é assim. Então, no centro cirúrgico, quando vocês pagarem essa disciplina, vocês vão ver isso com mais detalhes, né? As torneiras, elas abrem e fecham com o cotovelo aqui. Já tive a oportunidade de trabalhar no centro cirúrgico, é um ambiente que eu particularmente adorei. I love centro cirúrgico. Me identifiquei bastante. Então, enfim, a autoclave aqui não é igual à estufa. Depois pesquisem qual é a diferença de uma autoclave para uma estufa. Estufa, aquelas da manicure, né? As meninas colocam lá para fazer a esterilização aí dos materiais, dos alicates, das tesouras, né? Estufa e autoclave. Além da pressão, né, existem outras coisas que é diferente também. Então, para nível de conhecimento, pesquisem qual é a diferença. E aqui o papel grau cirúrgico, existem vários tipos de papel, né? Quando vocês forem pagar a disciplina e adentrarem na CME, que é o Centro de Material de Esterilização, vocês vão se deparar com esse papelzinho aqui. Eu não sei se vocês já pagaram essa disciplina, enfim, mas vocês vão conhecer o papel grau cirúrgico, é excelente, existem outros, mas esse aqui é o mais utilizado devido principalmente ao custo-benefício, né? E em relação estava pensando em outra coisa que eu ia dizer, em relação à parte da degermação que a gente faz, né, para desinfectar aqui as mãos. Aí eu trouxe duas principais que vocês vão ver bastante no serviço. Eu não vou ler tudo isso daí para não cansar vocês, eu vou falar por cima o que seria eles. O PVPI, que é o iodo, aquele líquido marronzinho,
E a clorexidina, que é essa outra que eu já falei para vocês, que ela tem uma corzinha amarela, né? Então, no serviço, na rotina, né, quando a gente precisa fazer a limpeza, por exemplo, de um ferimento, a gente faz aí com PVPI, com clorexidina. E além também do álcool. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Paciente, por exemplo, caiu, foi lá empinar a moto, né, que isso aqui é muito comum, o pessoal gosta de andar num pneu só, a moto tem 2 pneus, mas o povo gosta de andar só em um, né, algumas pessoas. E aí essas pessoas vão, inventam de andar só em um, e cai, pá, se esbalda lá no chão. Lá vai você, técnico de enfermagem, fazer a limpeza daquele local ali, que geralmente, se for na pista, vem com piche, vem com resto de pista, vem com aquele negócio preto, né, do petróleo grudado, tudo ali na pele, e aí a gente vai para fazer essa limpeza, a gente faz com clorexidina, e depois a gente faz com PVPI. A clorexidina, ela espuma, então ela funciona mesmo como se fosse um sabão, né, e ela, ao friccionar ali o local que você quer retirar a sujidade, o sabãozinho, a espuma, facilita a remoção da sujidade. Então, a gente coloca a clorexidina e retira, né, depois com soro, limpa novamente, e por fim a gente coloca o PVPI. Por que coloca isso daqui, pessoal? Porque ele é importante e reduz a carga microbiana. Quando a gente cai no chão, né, a quantidade de micro-organismos patógenos que adentrou aquele ferimento ali, a pele, é gigantesco, né? Então, esses instrumentos aí, o PVPI, tanto o PVPI quanto a clorexidina, eles auxiliam nesse processo de redução da carga microbiana, né? E aí, a necessidade de se fazer isso para que os micro-organismos, eles não perpetuem e o paciente não desenvolva aí uma infecção. Qual é o problema disso? Arde. Arde bastante. O PVPI, que é o iodo, ao entrar em contato com a pele não intacta, ele queima bastante, dói bastante, e o povo reclama bastante. Quem era que ia me perguntar algo? É o Desi. Professora, quando passa, o pessoal dá um grito danado, né? Dá sim. O pessoal reclama, briga, diz que não quer mais, não passe mais, não gosto, enfim, vira aquele... Né? Mas aí, sabendo, Aldeci, da funcionalidade, a gente acaba explicando para o paciente o porquê da importância dele utilizar aquilo, de você utilizar aquilo ali, né? E ele aí acaba aceitando. Com jeitinho, gente, de falar, de explicar, olha... Antes de jogar a solução na ferida, tem que dizer ao paciente, né? Diz para ele, vai incomodar um pouquinho, vai doer um pouquinho, mas é importante fazer isso aqui para a gente poder evitar aqui uma infecção. E aí, posteriormente, o que seria uma pequena ferida vira um bicho de sete cabeças, né? Então, aí a gente coloca na gaze, né? Depois coloca sobre a ferida, vai fazendo aquela fricçãozinha, vai fazendo a limpeza do local. Mas antes disso, é importante dizer ao paciente, porque isso dói bastante. E quando é criança, meu Deus, quando é criança, o menino pula, grita, chora, enfim. Aí, a gente tem dois problemas, né? Às vezes é o pai e a mãe que é nervosinho, nervosa, ansiosa, e aí a gente comunica o pai, comunica a mãe, né? E vai tentando conversar com a criança, mas é importante fazer. Principalmente se cortar e precisar fazer sutura. Então, essa é imprescindível fazer essa limpeza aí. Não adianta fazer, imagine, né? Cortou com algum objeto, né? Bateu na quina de algum canto, ou foi algum objeto aí que contribuiu para formar aí o corte. Então, aquele local que está cortado já é uma porta de entrada para um micro-organismo. Você, supondo que deixe de fazer a limpeza, o que não vai acontecer, porque vocês vão fazer sempre, e o médico vai lá e sutura. Só que ao invés de ter feito, você deixou de fazer a limpeza, posteriormente aquele ambiente ali vai virar um local de colonização, né, de bactérias, de micro-organismos, e aí vai retardar o processo de cicatrização. E ao invés de um problema, a gente tem dois, devido a aí uma desinfecção
que não foi corretamente feita, né? Então, no início, a gente coloca clorexidina, claro, com soro, passa soro no local, depois passa clorexidinazinha no gás, infecciona, e por fim, a gente retira o excesso da clorexidina, coloca o PVPI, e aí faz o procedimento. Porém, é chato porque ele dói bastante. Algumas considerações importantes sobre os antissépticos. Um antisséptico adequado deve exercer a atividade germicida sobre a flora cutânea, em presença de sangue, soro, muco ou pus, sem irritar a pele ou as mucosas. Os agentes que melhor satisfazem as exigências para aplicação em tecidos vivos são o iodo, a clorexidina e o álcool. É por isso que a gente utiliza eles aqui, além do custo-benefício também, são os mais baratos. Algumas curiosidades. Quem nunca, né? Não se vejam nisso daqui não, viu? Mas se vocês se virem, já fica aí o alerta para vocês cuidarem melhor. 73% das pessoas saem do banheiro com as mãos contaminadas. Após 2 horas, 77% exibem o mesmo germe na boca. Ou seja, foi ao banheiro, não limpou as mãos, depois o germe está lá na boca, né? 50% das pessoas saem do banheiro sem lavar as mãos. Qual é o problema disso aqui? A infecção por micro-organismos, né? Que, principalmente aí o que causa a hepatite A, estão presentes aí os alimentos, né, que não são bem higienizados, e aí a gente acaba adquirindo o vírus aí da hepatite A. Ou quem nunca teve um furúnculo na vida, ou nunca conheceu uma pessoa que teve um furúnculo. É um caroço, né, onde ele fica, onde a bactéria, né, chamada de Staphylococcus aureus, essa aqui, esse nome estranho que está aqui embaixo, ela fica alojada no local, fica bem edemaciado, é vermelho, fica hiperemiado, né, purulento e dói bastante. Quem nunca teve, um sortudo, eu, graças a Deus, nunca tive, sou sortuda, mas já vi muitas pessoas, muito comum aí, a existência de furúnculos nas pessoas, na população. Qual o problema disso? O pus, quando é armazenado, dói, que é uma beleza. E aí, em alguns casos extremos, né, o paciente ele precisa ir fazer uma drenagem. O problema é que a drenagem não é feita anestesia, né, é feita no cru mesmo, porque vocês sabem, no cru, viu, que bem grosseiro, né, mas não pega, né, não analgesia o local. Então, é por isso que não é feita aí a anestesia, né? Não consegue, a anestesia ela não consegue fazer efeito sobre um local contaminado, né? Um local cheio de pus. E aí, às vezes, o médico faz só uma incisão, mesmo incisão é um corte, e aí faz a drenagem manual. O que eu quero dizer para vocês é que essa bactéria, a Staphylo, ela é uma bactéria que está presente normalmente no nosso nariz, né? Então, se um paciente, não estou dizendo que é regra, prestem atenção, pelo amor de Deus. Se um paciente desenvolve furúnculos em vários locais do corpo, efeito sistêmico, é porque essa bactéria, ela está na corrente sanguínea. Aí, aí você me pergunta, como é que ela foi parar lá? Provavelmente, a pessoa colocou o dedo no nariz, depois colocou na boca, e aí houve a contaminação cruzada dessa bactéria, e aí ela foi parar no sangue. Por isso, a existência, né, de furúnculos por todo o organismo. Então, a importância aí, que eu quero trazer para vocês, é a importância da higienização das mãos, né, principalmente quando a gente frequenta esses banheiros públicos da vida, nas festas, né? A gente só vai, utiliza e não passa uma água, não passa nada, e depois está lá com a mão na boca, nos olhos, em tudo que é canto, né? E aparecem as milacrias da vida. Minha avó diz que são as milacrias da vida, que são essas doenças aí. Alguns acidentes com materiais biológicos, a gente pode caracterizar em acidente leve, moderado e grave.
O acidente leve é aquele que acontece com contato com secreções, urina ou sangue em pele íntegra, ou seja, não há rompimento da pele, né? O acidente moderado acontece em contato com secreções ou urina em mucosas sem sangue. E o acidente grave acontece em contato de líquido orgânico contendo sangue visível com mucosa ou exposição cutânea com material pérfuro cortante. Por que eu trouxe isso aqui para vocês, gente? Quando vocês estiverem no ambiente de trabalho de vocês, ou até mesmo nos estágios da vida de vocês, se por acaso, o que pode acontecer de vocês se furarem ou se cortarem com agulha, é importante vocês falarem para o preceptor, para que a gente possa entrar, né, aí com o processo de profilaxia. Afinal de contas, ninguém sabe, né, hospital, principalmente, é um ambiente porta aberta. Entra todo mundo, de todo canto. Algumas pessoas têm doenças que a gente nem sabe, né? Hepatite, HIV, enfim, outras doenças infecciosas que a gente desconhece, né? Então, se por acaso vocês, um alerta aqui para vocês, no serviço, né, na rotina, se contaminarem, se furarem com um objeto pérfuro cortante que fura com o corte, é importante vocês não esconderem, né? E não achem jamais que espremendo o dedo ou chupando o sangue, pelo amor de Deus, isso vai adiantar alguma coisa, porque não vai adiantar de nada, né? Há necessidade de uma intervenção profilática aí, para que a gente não possa vir a desenvolver futuramente doenças. Então, se acontecer com vocês, comuniquem ao preceptor de vocês. Se acontecer no trabalho de vocês, comuniquem ao setor responsável, né? No caso aí é a coordenação de enfermagem, direção do hospital, enfim, que é para a gente poder começar uma investigação e encaminhar o profissional para fazer a profilaxia. No nosso caso, aqui, né, o hospital de referência que cuida disso é o Rafael Fernandes, que é localizado aqui em Mossoró. Então, quando acontece esse tipo de acidente relacionado a pérfuro, a gente encaminha o paciente, encaminha o profissional para o Rafael Fernandes para ser submetido a testes, né, e a intervenção profilática, que são os coquetéis. São medicações que a gente utiliza para impedir a propagação dos micro-organismos, né. Então, por isso, mais uma vez, reforçando aqui para vocês a importância do uso dos EPIs, a importância da notificação ao setor responsável, caso aconteça o acidente de trabalho com vocês, e a importância do esquema vacinal em todos os profissionais da saúde. A carteirinha de vacina, né? Observem, eu acho que é até um pré-requisito para vocês adentrarem aí no estágio de vocês. Quando voltar, né? É importante que vocês tenham em dias as vacinas de vocês, o esquema vacinal da hepatite e a de DT, que é a de difteria e tétano, né? São 3 vacinas de cada, 3 vacinas de hepatite e 3 vacinas de DT. Isso para quem não tem nenhum esquema. Quem tem o esquema, claro, não vai precisar fazer novamente tomar novamente essas vacinas, né? E aí está na campanha de influenza, não deixem de tomar. Acidentes com materiais biológicos, há alguns cuidados imediatos ainda. Profilaxia em caso de acidentes com pérfuro cortante. Logo após o acidente, deverá se proceder à descontaminação do sítio exposto, limpando a ferida com água e sabão ou irrigando as membranas mucosas com água limpa. A seguir, a CCIH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ou a enfermeira de plantão deve ser comunicado imediatamente, independente do horário do acidente, para notificação do caso, em formulário especial que nós temos acesso, né? E definição da profilaxia medicamentosa juntamente com o médico atendente. Então, pessoal, não tenham medo, tá? Importante. Pode acontecer com qualquer pessoa, afinal de contas, nós estamos lidando ali o dia todo, o tempo todo, com medicação intravenosa,
com agulhas, com bisturis, enfim, com diversos materiais aí, diversos instrumentais que cortam, né, que perfuram a pele. Então, se por acaso acontecer com vocês, não achem que só lavando o local, espremendo o dedo, no caso de uma exposição com agulha, vai resolver o problema, não vai. É importante que seja comunicada a enfermeira do plantão, né, como vocês viram aí, para que você comece aí um processo de investigação. E se o paciente se negar a fazer algum tipo de exame, algum tipo de procedimento, não tem problema, né? O paciente, ele responde por ele. Vocês, futuros profissionais, responderão por vocês. Então, a princípio, o que tem que ser feito é lavar o local, lavar com água e sabão, se não tiver água corrente mesmo, e comunicar ao setor responsável. Se for no estágio, comunique à enfermeira preceptora, tá? Pequenos acidentes podem causar grandes estragos. A melhor prevenção contra acidentes pérfuro-cortantes é a informação. Por isso que eu estou falando aqui, batendo na mesma tecla com vocês. Aqui, ó, em relação a esses quadrinhos aqui, vocês, é só título mesmo de informação, como é que as pessoas, como é que a equipe de enfermagem geralmente se contamina. E aqui ganha, né, disparadamente, é a contaminação através aí da agulhas, do reencape de agulhas. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês, nunca, jamais reencapem a agulha. Uma vez que vocês utilizam a agulha no paciente, a gente não reencapa mais, sobre nenhuma circunstância. Se fez a medicação no paciente e está distante da caixa de pérfuro, você fez a medicação, levanta a seringa e se dirige até a caixa de pérfuro e descarta lá. Por quê? Que é para evitar que no caminho você espete algum outro paciente, se contamine ou contamine um colega, né? Isso se por acaso você não tiver levado, ter esquecido o acubarrim, que é aquele instrumentozinho onde a gente coloca todo o nosso material, né? Se dirige até o paciente. Ou a bandeja, que quando a gente utiliza mais medicações, a gente leva ou a bandeja ou a cubarrim. Se for só uma medicação, leva geralmente a cubarrim é menorzinha, dá para fazer isso. Se for colocar um soro, algo mais que você precise de mais coisas, aí a gente leva tudo na bandeja. E aí, em seguida, fez a medicação, coloca as coisas na bandeja e se dirige até a caixa de pérfuro e descarta lá o que for de pérfuro, né? E o que ganha para disparado aí nos riscos de contaminação é o reencape de agulha. Já vem muita gente e, assim, é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque sempre tem alguém que insiste em reencapar as agulhas. E aí, após o reencape, acontece a desgraça, né? Acontece de se contaminar, de se furar aí. E uma vez que se furou, gente, pronto, né? Tá feito o desastre, né? Grosseiramente falando para vocês, que é para vocês fixarem isso mesmo na cabeça e não inventar essa história de reencapar a agulha. Isso, claro, após ter contato com o paciente. Se você está lá preparando sua medicação, né, um ambiente completamente estéril, e aconteceu de você se contaminar, se furar, desculpe, você descarta e faz pega a nova medicação, aí não tem problema nenhum, porque até então não teve contato com o paciente. Mas após ter contato com o paciente, essa história de reencapar a agulha, pelo amor de Deus, esqueçam isso, certo? Aqui, uma charginha sobre o descarte inadequado, né, quando os lixos hospitalares acabam parando aí em local que não deveria, e acontece isso aqui, né? O que é isso? Um peixinho pergunta para o outro. Acupuntura, o outro responde, não, é lixo hospitalar jogado no rio. Então, aqui é para que sirva aí de alerta para a gente poder fazer o descarte adequado desse material, né? No local correto sempre, para evitar aí problemas, né? Disseminação de doenças em virtude aí dos lixos que são descartados de forma inadequada. Algumas curiosidades
Eu acho que já está acabando, viu? Tenham calma, se acalmem, que a gente já daqui a pouco termina o nosso encontro de hoje. Acho que vocês já ouviram falar sobre esse acidente aí, o Césio 137. Falando rápido aqui para vocês, pois se vocês quiserem se aprofundar, tem muita coisa interessante que vale a pena vocês lerem, né? Esse acidente, pessoal, ele se deu devido ao descarte inadequado de um aparelho de raio-x. Esse acidente aconteceu na cidade de Goiânia, aqui no Brasil, no ano de 87, e foi nomeado como foi o maior acidente radiológico, né, que ocorreu no país registrado, porque vitimou muita gente e deixou o local onde ele aconteceu inabitável praticamente, né? As pessoas precisaram aí num raio que foi delegado pelo sistema de segurança, precisaram se evadir do local, porque o risco de contaminação naquele ambiente, contaminação radiológica, era altíssimo, né? Eu trouxe algumas imagens aí, vou mostrar para vocês. Mas o que aconteceu foi o seguinte: um hospital foi desativado aí na cidade de Goiânia. E aí deixaram lá um aparelho de raio-x, né? Porventura, os pessoal que cata lixo, os catadores, eles viram o aparelho lá de raio-x, né? E aí pegaram o aparelho e levaram para um ferro velho na intenção de vender o aparelho, né? Claro. E o dono do ferro velho comprou, só que o que aconteceu? Ele viu que dentro do aparelho de raio-x tinha uma cápsulazinha que emitia um pó brilhante, e esse pó brilhante era muito bonito. E aí o que aconteceu? Ele abriu o aparelho de raio-x e pegou o pozinho brilhante na cor azul e passou no corpo. Além disso, ele levou o pozinho lá, resquícios, né, desse pozinho para casa, para mostrar à família, porque olha como é bonitinho. Só que este pó brilhante era formado por esse elemento aqui radioativo chamado de césio. E o césio, ele emite aí uma descarga, né, que leva a intoxicações gravíssimas quando em contato com o organismo humano. A primeira pessoa que morreu foi uma criança. Eu acho que eu trouxe uma foto dela aqui, tá aqui. Tem algumas fotos aqui. A primeira pessoa que morreu foi essa criança aqui, e ela foi a primeira vítima, né, do acidente, e também tornou-se o principal símbolo aí do acidente Césio 137, que aconteceu lá na cidade de Goiás, em virtude do descarte inadequado de um aparelho de raio-x, né? E aí, outras pessoas, deixa eu voltar aqui mais, esse homenzinho aqui, ele tem sequelas, né, até hoje, teve um dedo amputado aqui, tem problemas, alguns têm problemas neurológicos, enfim. Tá aqui, essa primeira imagem aqui, voltei o slide, tá? Essa primeira imagem aqui, onde eu tô passando o slide, é onde o ferro velho, o aparelho de raio-x foi vendido para o ferro velho. Aqui é o aparelho, e aqui já são as pessoas, a equipe de saúde no local, né, paramentadas, fazendo aí, levando as vítimas para o hospital. Os primeiros sintomas que as pessoas começaram a relatar eram náuseas e desconforto geral. Em seguida, 3 ou 4 dias depois, culminavam com óbito, né? Então, era algo muito rápido. Você entrava na emergência com sinais de náuseas, né, desconforto respiratório de forma geral, né? E aí, 3 dias, 4 dias depois, vinha óbito. Só que o problema disso foi que muitas pessoas começaram a entrar no ambiente hospitalar relatando esse mesmo problema, né? E aí foi que começou a investigação e ficou-se sabendo que tudo isso aconteceu devido ao descarte inadequado aí desse aparelho de raio-x e do contato que as pessoas tiveram com o pozinho brilhante, né? As crianças, relatos, né, de crianças que pegaram o pós, passaram o pozinho no corpo, então essas pessoas vieram a óbito também. A família que teve contato também veio a óbito. Inclusive a dona do ferro velho, o dono do ferro velho, a esposa e a filhinha,
que é essa menina aqui que tornou-se o símbolo, os 3 vieram a óbito também, né? Então, assim, eu não me lembro para vocês ao certo o número de pessoas que morreram, mas eu sei que foi o maior acidente nuclear radioativo registrado aí no Brasil. Foi esse do Césio 137. Então, a mensagem é descartar para vocês verem como algo teoricamente simples, mas que acabou aí levando, né, tendo consequências drásticas aí na saúde de várias pessoas, né? Acabou com o óbito de várias pessoas, inclusive pessoas que não tinham nada a ver, foi principalmente as que pagaram o pato, porque a empresa responsável, né, que deveria ter feito aí o recolhimento desse material, mas aqui algumas coisas andam a passos de tartaruga, né? E aí aconteceu esse acidente aí. Então, continuando, em relação aos resíduos hospitalares, eu já apresentei para vocês, que é essa caixinha aqui, vocês já devem ter visto. Nela, para a gente fazer o descarte dos materiais pérfuros, né? Colocar todas aqui dentro, colocar tudo aqui dentro, e tem esse símbolo aqui, que é o símbolo registrado aí como material infectante. Na caixa, tem essa listinha aqui, não sei se está boa na imagem para vocês verem, mas tem uma listinha aqui, um traçado, que é geralmente o limite para a gente poder colocar, fazer o descarte adequado desses materiais. Só que o que acontece, gente, tudo tão escasso que a gente pega a caixa e fica sacudindo a caixa que é para as coisas poder caber mais, ou então eu já vi o que é um absurdo, profissionais tentando colocar a seringa por fim na força aí dentro, né? Então, tem esse espaçozinho, esse traçado aqui, ele está aqui, não é à toa, não é para enfeitar a caixa, ele está aqui sinalizando que aqui é o limite, né, em que deve ser colocado esses materiais. Atingir o limite, a caixa deve ser substituída e colocada em uma outra caixa. Só que por que as pessoas fazem isso? Às vezes, preguiça de ir pegar outra caixa na farmácia, já ouvi muita gente, não vou não, cabe, aí fica lá tentando colocar as seringas à força dentro da caixa, ou não tem no serviço, né, falta. E aí a arte do improviso começa, né, que é aquelas caixas de papelão que a gente tenta colocar ali até aparecer a Descarpac. Gente, tem aqui alguma dúvida? Dúvidas? Falem comigo para eu compreender vocês. Por mim, tá tranquilo. Tranquilo, professor. Pronto, então a gente vai combinar uma coisa aqui. A gente vai iniciar a nossa aula todos os dias, a partir das 7 horas, eu vou estar esperando vocês, às 7h15 a gente inicia a aula, que é os 15 minutos que a gente já sabe. E aí a gente finaliza a aula às 9 horas, todos os dias, tudo bem? Para não ficar cansativo para vocês, e a minha intenção não é ficar jogando conteúdo em cima de conteúdo aqui, não. É para a gente trabalhar de uma forma que todo mundo compreenda o que eu estou dizendo e que os assuntos eles comecem a fluir e não se tornar uma aula cansativa. Não é esse o meu propósito aqui. Então, agradeço a participação de vocês, satisfeitíssima, estou vendo aqui no meu computador tem um registro de 37 pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro encontro, desse primeiro momento. Qualquer dúvida...